Fala galera, professor Emanuel por aqui e você já sabe, hoje é dia de podcast da Faculdade Paulo Picanso e nós trouxemos um tema e um convidado especialíssimo, um cara que domina demais esse assunto, mas você vai ficar na curiosidade para saber o assunto. Eu não vou revelar agora. Diretor, música de suspense. Que tema será que vocês aprontaram, Everton? O Boa que noite. foi que tu aprontou para essa vez? Tu e a Rafaela, essa turma aqui, tá arrebentando a boca do balão. E eu tenho certeza que esse assunto vai chamar a tua curiosidade. Você precisa saber disso. Por isso, já vai compartilhando esse link e também vai curtindo, dando uma curtida aí. Nós somos a Faculdade Paulo Picanso, excelência em educar. Vamos para o nosso bloco Quebra-Gelo. É isso aí. Everton. Boa noite, professor. Boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado. O povo quer saber como é que a odontologia surgiu na tua vida. Você já tem história na odonto, não já? Tenho sim. Eu venho. Boa noite, primeiramente a todos. Eu me chamo Everton Castro, aluno da Faculdade Paulo Picanso. E assim, a odontologia veio para mim de berço. Eu venho de família, meu pai é protético. Meu pai tem 55 anos de profissão na prótese. Então eu entrei muito cedo. 16 anos eu já estava dentro do laboratório. Comecei dentro do laboratório do meu pai. Só que eu não comecei como filho do dono. Eu comecei de baixo. E aí comecei como varria o laboratório. Depois fui vazando modelo, fazendo plano de orientação. Fazia algumas entregas na bicicletinha? Fazia, deixado na bicicleta. Naquele tempo não existia Uber, não existia nada. Ou era bicicleta ou pegava o ônibus e iria deixar. E eu sempre tive um sonho de fazer odontologia, de cursar. Porque eu via meu pai trabalhando com dentista. E eu disse, eu vou fazer odonto. E aí estudei, né? Fiz o Enem, consegui passar, consegui tirar uma boa nota. E hoje estou aqui, graças a Deus, já quase concluindo a faculdade, o curso de odontologia. E eu também tenho 19 anos que atuo como protético e sou formado pela ETEFOL desde 2013, que é a Escola Técnica de Prótese Dentária. Então, Everton, já é uma realização de família, então. É um sonho de família. Sim. Né? Uau, muito bom. E, Rafaela, e você? Tu estava andando, escorregou numa casca de banana e caiu aqui em frente à Caí faculdade. aqui, viu, foi? professor? Conta essa história, como é que foi? Sim, boa noite, gente, né? Primeiramente, eu sou Rafaela Araújo, né? Estudante aqui da Faculdade Paulo Picanso, também estou no 9º semestre, sou da turma do Everton. E assim, desde pequenininha, né, já eu sonhava, eu sempre dizia, mamãe, eu quero ser um médico ou ser dentista. Então, no decorrer dos tempos, trabalhei em farmácia, trabalhei 12 anos em uma rede grande de farmácias. Eu aprendi a gostar dessa área da saúde, né? Então, por incentivos de amigos mesmo, de uma pessoa próxima a mim, da minha família, eu entrei, né, aqui na Faculdade Paulo Picanso. No início eu tive bastante medo, né, aqueles receios, coisa de quem ainda está, né, naquela incerteza se vai dar certo, se não vai, mas eu abracei todas as oportunidades, né, me identifico muito com o curso, já estou fazendo o aperfeiçoamento, né, extensão, né, de ROF, e já estou no 9º semestre, estou muito feliz. A cada dia que passa eu tenho mais certeza, né, que é isso que eu quero para mim. Né? Estou muito feliz, já estamos quase concluindo o curso. E é aquela coisa, a gente almeja sempre o melhor, né, e para frente, que se anda. Ok. E estamos aqui com o nosso convidado, professor Igor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Igor. Boa noite, obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre esse tema. Daqui a pouco a gente vai discorrer, né? É um tema que eu gosto muito, já trabalho aí há quase 13 anos. Então é sempre um prazer estar falando sobre isso. E é um tema, professor, que, por um lado, levanta curiosidade e, por outro lado, é bem recente, cada vez está mais sedimentado, alicerçado e solidificado a prática na odontologia, não é? Na verdade, não é tão recente, já está aqui no Brasil há praticamente 20 anos, né? Mas vem se difundindo. Antigamente a gente só podia usar um recurso. Hoje em dia nós temos vários recursos, temos várias estratégias para usar. E a cada ano que passa vai se difundindo mais, apesar de ainda termos poucos profissionais atuando. Muito poucos, para uma demanda muito grande. Né? Então, realmente ainda tem pouca gente fazendo, mas ano após ano
mais colegas estão procurando, estudando, né, aprendendo a fazer, e a gente espera que essa área muito brevemente vire uma especialização e cresça cada vez mais. Você não perde por esperar o tema desse podcast. Vai, o que é que tu tá esperando, criatura? Manda esse link, compartilha com o pessoal, com a tua turma, porque vem coisa muito boa por aí. E professor Igor, como foi essa parada de ser dentista? Como foi que tudo começou? Desde que eu sou criança, meu pai dizia que eu ia ser médico, né? E eu embarquei nessa, vou ser médico, vou ser médico, vou ser médico. Sempre gostei de coisas da saúde. Quando criança eu gostava de atlas de anatomia, sempre gostei muito do corpo humano. Até que quando estava ali talvez no primeiro ano do segundo grau, né? Antigamente era primeiro ano do segundo grau, né? Na minha época, há um tempão atrás. Também. E quando eu estava nessa época, eu vi alguma matéria, não me lembro de que eu vi alguma matéria de odontologia. Eu não me lembro se era de ortodontia ou se era de estética, mas eu fiquei fascinado. Eu disse, não quero medicina, eu quero odontologia. E aí, a partir daí, eu direcionei para odontologia, né? Fiz vestibular para odontologia, nunca fiz vestibular para medicina, fiz vestibular para odontologia. Passei na Universidade de Fortaleza, na Unifor. Entrei no mundo da odontologia em 98, né? Então, assim, já estudo odontologia aí há 26 anos. Sou formado, esse ano faço 21. Me formei em 2003, esse ano faço 21 anos de formado. Uau, que história. Bonita. Já tem um tempinho aí, já tem uma estradinha, né? Tem, viu? Tem muita história para contar aí, né? Tem. E Everton? Everton ou Everton? Meu pai me chama de Everton, né? Mas assim, o que me... Everton. Eu tô atendendo. Macho, vamos lá. Vamos, Pronto, macho, pronto. Tanto cearense. Ei, macho, pronto. vamos aqui. Imagine que eu vou te colocar na cápsula do tempo e vamos voltar 4 anos e meio atrás. E lembrar do momento que você cruzou as catracas aqui da faculdade pela primeira vez. Se você pudesse fazer algo diferente, o que seria? Sendo bem sincero, eu teria me dedicado mais. Se eu tivesse tempo. É família, é o laboratório, muita demanda do isso. laboratório. Eu tenho 3 filhos, né? Tenho o mais velho, Enzo, que tem 12 anos. Tenho o Saulo, que tem 5 anos. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, eu vim com ele no Bebê Conforto. E tem a Maria de 1 ano e meio. Né? Então, eu sou pai de 3 filhos, tenho uma esposa, tenho um laboratório para tomar de conta e tinha também a faculdade. Né? Então, assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria me dedicado mais. Me dediquei ao ponto que eu pude. Tipo, tinha dias que eu ia dormir 3 horas, 4 horas da manhã, sempre estudando e sem faltar com os meus compromissos. Porque isso aqui passa muito rápido. A gente pensa, cara, são 5 anos. Mas passa tão rápido que você fica, cara, me formei. E aí? E agora? E agora? Né? Aí tem aquele que fala, depois que você se formar, você vai para uma clínica para pegar a mão. Né? Então, se eu pudesse voltar, eu teria me dedicado mais e trabalhado mais dentro da faculdade. Sabe? Tipo, extensão, liga, projetos que a faculdade tem, que a faculdade tem muito projeto para quem quer. Para quem e não quer. falta é o que fazer aqui. Isso, não falta o que fazer dentro da faculdade. Hoje em dia a faculdade Paulo Picanço é uma faculdade que tem mais recurso tecnológico para dar para um aluno. Eu estava vendo ontem. Ontem na clínica de endo a gente utiliza o raio-x portátil. Ninguém vai mais para dentro de uma sala para bater uma tomada radiográfica. O professor chega com o raio-x portátil, o paciente deitado na cadeira, e você toma uma tomada radiográfica. Microscópio, né? Tem microscópio aqui, tem. Microscópio tem. endo. Impressoras digitais, mais de 10 impressoras para 3D. Então, assim, se eu pudesse, um conselho que eu dou para os alunos que estão entrando agora, que tem tempo, se dediquem. Porque 5 anos passa muito rápido. E se você não se dedicar, se você não estudar, tem uma palavra que eu aprendi com o professor Paulo, dono da instituição. No primeiro dia de aula, ele terminou com uma frase que nunca saiu da minha cabeça, essa frase. Inclusive, ela vai estar no meu TCC. Uma da última frase que vai estar no slide do meu TCC. Todo semestre se forma mais de 200, 300, 400 dentistas. Cabe a você, se você quer ser os últimos ou tá entre os 10 primeiros formados. Entendeu? E eu tô fazendo de tudo para estar entre os 10. Porque é isso que o mercado te espera lá fora. O mercado lá fora, ele é
É muito cruel, concorrente. É cruel. Então, se você não se dedica, se você não estuda, se você não sai da faculdade, pelo menos com o básico bem feito, lá fora você vai sofrer. Inclusive, essa tua fala, Everton, passa muito pela nossa maturidade. Vamos supor, você, professor Igor, eu e a Rafaela aqui também, a gente já tem um bocado de chão pela frente. Então, assim, essa nossa maturidade, essa nossa vivência nos permite dar esse conselho para essa rapaziada que Não está chegando. é o que eu tô falando pra eles. É o que ninguém chegou pra mim e disse. Eu tive que passar por isso pra entender que Tem que passar. tem que passar. Mas se chegar alguém pra avisar, é melhor, né? Se avisar é melhor, né? Se avisar é melhor, já vai preparado, né? É. E, Rafaela, o que tu farias diferente? Professor, assim, bem parecido também com a fala do Everton, né? Eu também teria aproveitado um pouquinho mais as oportunidades, né, que a faculdade dá pra gente, que são muitas, né, palestras, ligas acadêmicas, extensões, né, ela dá muita oportunidade. Não que eu não tenha querido, né, mas também por conta do trabalho. Como eu falei, eu trabalhei em uma rede de farmácia, tá com um pouquinho tempo que eu saí, que eu preferi sair para mim poder me dedicar mais à faculdade. E, tipo, trabalhava domingo a domingo, muito pesado, então eu deixei passar algumas oportunidades. Então, era isso também, né? Eu teria aproveitado um pouco mais, até em questão das cadeiras que eu me identifico, dentística, endodontia, né? Tem teu Cirurgia. filho, né, também, Rafa? Oi? Seu filho também, né, pra cuidar? Exatamente, um filho também, pequeno, né? Tem 8 aninhos. Então, tem toda uma história por trás disso. Eu estou, sim, muito realizada com tudo que eu conquistei, estou conquistando, mas eu queria ter aprimorado mais. Okay. Eu sei que nunca é tarde, claro, nunca é tarde. A faculdade sempre vai estar de portas abertas para a gente. Sempre vai existir uma pós, vai existir um aperfeiçoamento. Mas se eu pudesse voltar um pouquinho, 4 anos atrás, eu teria me dedicado mais em relação a isso, né? Se eu tivesse o tempo livre que eu tenho hoje. O que era que eu faria diferente? Na faculdade, a nossa turma foi de 40 alunos e eu diria o seguinte, na curva de Gauss eu estaria ali entre a extrema direita. Então, assim, eu era entre aqueles 5 ou 8 alunos que estavam ali o tempo todo ali, sempre... O CDF. Era. Ixi, é o novo. Era o CDF. Ele tá só desenterrando, né? Tá dizendo a nossa idade. O público. Gente, 1800 lá vai bolinha, tá? Era por Hoje aí. em dia são os nerds, né? Hoje em dia seria são um nerd, né? os nerds. Hoje em dia agora fala nerd, né? Não vai ser Na época era 1800 lá vai bolinha. Mas assim, eu era então, assim, eu não me arrependo do meu percurso acadêmico. O que a Federal pôde oferecer, eu fiz. Congressos, não tinha liga na época, mas tinha muitas monitorias. Fiz 3 monitorias, participei como monitor de 3 monitorias, iniciação científica, viajei, apresentei trabalhos. Eu não tenho do que me arrepender. Disso, não. Entretanto, o que era que eu poderia ter feito diferente? Chegar mais junto com a galera. Era uma galera muito boa, era uma galera muito massa, mas por estar muito focado nos estudos, eu não me permiti chegar junto com o povo. Fazer mais amizades, né? Fazer mais amizades. E como foi bom e como eu poderia ter aproveitado o melhor. Eu me lembro de todo churrasco, uma churrascada logo no começo da faculdade, ali numa casa do Encaraí, de um colega nosso. Isso foi no segundo semestre, no finalzinho do segundo semestre, para finalizar. E o outro churrasco que eu participei foi no final de semana, na Clínica Integrada, no 8º semestre, lá em Guaramiranga. Aí era imperdível, não tem como perder um negócio desse. Essa aí você não ficou de fora, né? Não fiquei de fora. Então, assim, olhando para trás, como eu poderia ter aproveitado mais aquela galera? Uma turma muito comprometida, de muitos professores em outras instituições, uma turma que deixou saudades. E para você que está ouvindo o nosso podcast aí, beijo no coração, saudades, foi uma turma maravilhosa. Professor Igor, faria algo diferente? É engraçado que nós dois, um pouco mais experientes, né? A questão de não se arrepender, eu não mudaria nada. Não é que eu tenha sido perfeito na minha trajetória. É que
eu sou o que eu sou hoje por conta das imperfeições que aconteceram também. Uau! Então, assim, os erros que eu cometi, eu fui um aluno na faculdade medíocre. Medíocre etimologicamente falando, né? Eu fui aquele mediano. Na curva de Gauss eu estava da metade para trás, né? Então, eu fui aquele aluno que perdi disciplina, eu fui aquele aluno que passava ali se arrastando, que ficava de final. Nunca fui o melhor. E quando eu terminei a faculdade, eu notei o quanto eu tinha perdido dentro da faculdade. Eu fiz muito mais a social do que você. Enquanto você estava estudando, ele estava curtindo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu disse, agora eu vou ter que correr atrás do tempo perdido, né? Não à toa, nesses 21 anos de formato que eu estou completando, eu nunca passei um ano sem fazer um curso. Eu nunca passei um ano, inclusive a pandemia, eu nunca passei um ano sem fazer um curso. Né? Eu fiz 4 ou 5 especializações, fiz acho que 3 ou 4 aperfeiçoamentos. Para o bonde, quantas especializações? Eu comecei saúde pública e não terminei porque passei na residência. Residência. Em cirurgia bucomaxilo. Aí finalizei a residência, finalizei a especialização em DTM, finalizei a especialização em ortodontia, finalizei a especialização em endodontia. Aí fiz o aperfeiçoamento em cirurgia, antes de entrar na residência. Fiz o aperfeiçoamento em implante, fiz 2 aperfeiçoamentos em dentística. E do tema que nós vamos falar daqui a pouco, aí eu fiz inúmeros cursos. Aí você não pode falar agora, né? Todo ano, um curso. No mínimo um curso. No mínimo, um curso. A doutora, isso é uma frase carimbada da doutora Gracêmia. A odontologia é a única profissão na qual você nunca para de estudar. Já ouvi muito essa frase também. Gostei. Todo ano, um curso. Todo Parabéns. ano. Isso é uma meta que eu tenho, que eu pretendo até encerrar minha carreira fazer. Eu vou fazer um curso agora, em agosto, de isolamento absoluto. Eu faço todos os meus casos com isolamento absoluto. Só não faço cirurgia porque não dá. Porque se desse eu fazia cirurgia isolada também. E aí, a minha esposa que trabalha comigo na clínica chegou e disse, pra que tu vai fazer um curso de isolamento absoluto? Tu não sabe isolar? Se eu vou aprender, nem que seja uma piada nova para eu contar numa aula que eu vou dar. Mas alguma coisa eu vou aprender nesse curso. Entendeu? Então, todo curso não tem nada que você saiba que alguém não lhe ensine. Um toque, Exato. uma dica, um grampo, um lençol, uma besteirinha. Às vezes você faz um curso de 3, 4 dias, é uma frase que o cara diz ali que vai lhe economizar 2, 3 horas num procedimento. Né? Então, assim, e eu precisei passar pelo que eu passei na faculdade, de ser um aluno relapso, de não dar tanta atenção. Também não era aquele cara que passou a faculdade sem estudar, né? Também não era Que não mais, tem como, né? Mas até porque na época que eu fiz na Unifor, meu amigo tinha uns professores que eu vou lhe contar. Que era casca grossa. Ficava todo mundo de final, custa o que custava, ninguém passava. Então, assim, mas é aquilo, os erros que a gente teve de tratar paciente de um jeito que hoje eu não trataria, tratar no sentido pessoal mesmo, de talvez ser um pouco grosseiro com o paciente, tratar no sentido técnico, coisas que eu fiz que hoje eu não faria. Então, tudo isso vai ajudando na evolução. Né? Então, o que eu sou hoje, pro bem ou pro mal, é em decorrência de tudo O que você viveu. Né? Claro, se eu pudesse voltar 5, 6 anos atrás e dizer, cara, não faz isso que vai ser mais legal, seria muito bom. Mas eu acho que o que aconteceu, o que foi vivido, tem um resultado positivo até agora. Então, sinceramente, eu acho que se eu voltasse, eu ia ficar assistindo de camarote ali o desenrolar da história, o bonde passando que estava legal. Olha aí, isso só a maturidade nos proporciona. Né? Nossa última pergunta do nosso quebra-gelo, Everton, macho. E aí, macho? Criatura, filho de Deus, tu tá se formando. Falta só um pouco mais de 6 meses. O que é que vai ser da tua vida, criatura? Cara, por incrível que pareça, essa semana eu tava conversando com a Eide Bitu sobre isso. Que desde que eu entrei na instituição, eu já tenho uma meta traçada. Né? Qual é a meta? Atingir o meu objetivo. Primeiro, ser cirurgião dentista. Segundo, trabalhar na área que eu já atuo como técnico em prótese dentária. Né? Então, tipo, assim que eu saí, eu entrei na faculdade pensando em ser um cirurgião bucomaxilofacial. Só que aí depois eu vi que não daria. Então, eu procurei minimizar o meu percurso. Tipo, eu procuro seguir reto. Tipo, apareceram, vai fazer especialização de quê? Ah, vamos para harmonização,
vamos para endo. Como eu falei, se eu quero prótese, eu vou fazer prótese. Entende? Então, assim que eu formar, o que eu estou pensando? Né? Fazer uma especialização em implante. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com prótese e também eu estou agora pensando em mestrado. No mestrado profissional. Por quê? Porque esse mês passado, eu lancei meu primeiro curso de prótese sobre implante, voltado para técnicos em prótese dentária. Então, eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que essa frase vai ser sempre comigo. Quem não senta para estudar, não deve se levantar para ensinar. Entendeu? Uau. Então, quem Quem não é o senta autor? para aprender, não deve se levantar para ensinar. Essa frase eu vi no Instagram, não recordo de quem. Então, se eu quero atuar na área da docência, eu tenho que ter um mestrado. Tenho que entrar no mestrado, por quê? Para me aperfeiçoar. Então, agora eu estou pensando especialização em prótese e implante e, Mestrado. se der, um mestrado. Ok. Se não der para conciliar os dois, eu vou primeiro ganhar o dinheiro Para depois fazer o para mestrado. depois fazer o mestrado. Ok. E Rafaela, você? Essa pergunta aí é a que não quer calar, né? É. A gente fica pensando assim, é um turbilhão, vocês já passaram por isso, né? Tipo assim, tá chegando perto da gente se formar. Dá um Aí frio eu na fico, barriga. sim, dá um frio na barriga, eu fico, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E agora? E agora, José? E agora, José? E agora? Não tem mais professor que pode pedir. Professor, vem aqui. Realmente não tem, viu? Aí é cada um, é que nem tu fala, né? Ele tem um ditadozinho que ele fala, é a lei do Muricy, cada um Por por si. si. Mas é que nem o Everton disse, né? Eu também já tracei uma escolha que eu gosto muito, me identifico demais, que é a ROF, né? A harmonização facial. Já estou aí fazendo, né? A extensão. E é aquela coisa, né, professor? A gente procurar sempre as melhores. Eu vou abraçar todas as oportunidades que surgirem, certo? E me aperfeiçoar, procurar sempre trabalhar direitinho, da melhor forma, da forma mais correta, sempre respeitando a ética da odontologia, os nossos pacientes, né? E é isso, né? Eu prospero muitas coisas boas. Também pretendo fazer uma pós-graduação de endodontia, que eu gosto muito. E quem sabe uma dentística, né? O nosso colega Igor aí fez o quê? 6, né? Foram 6 pós, né? Não dá um medinho, né? Quando falo 6. Mas eu admiro muito, parabéns. Porque não é fácil, né? Não é fácil Não estudar, mesmo. trabalhar, família, a gente conciliar tudo isso. Mas eu acho assim que quando a gente põe Deus na frente, que a gente tem fé e acredita e tem força de vontade e vontade, Tudo é então possível. tudo dá certo. É isso, agora sim. Diretor, música de suspense. O tema do nosso podcast. O tema tão aguardado. Chama, compartilha esse link aí com a tua galera, porque você não pode perder o tema de hoje. E é um tema inédito. Nenhum podcast até hoje falou sobre esse assunto. Um assunto que é relevante, um assunto que despertou. A turma já percebeu esse campo de atuação. Um assunto que tem poucos profissionais, uma demanda muito grande. E o assunto é sedação odontológica. E nós estamos aqui com o professor Igor. Professor, no seu vasto currículo ficou faltando um detalhezinho aqui que você dizia, eu não vou dizer porque é o tema. Fala para a moçada que está nos ouvindo aí. Sobre meu currículo na sedação. Sim, na sedação. Fala um pouquinho aí, só para a turma sentir o peso dessa fera que a gente trouxe aqui. Eu fiz meu primeiro curso de sedação em 2011 na ABO. Fiz o curso de habilitação, porque para fazer sedação com óxido nitroso aqui no Brasil, nós precisamos ter uma habilitação de 96 horas de carga horária. Então, não posso comprar o equipamento e sair fazendo, eu tenho que ter um curso para fazer. Então, sou habilitado desde 2011 na ABO. Além disso, eu fiz uma outra habilitação aqui em Fortaleza, com a turma que eu trouxe de São Paulo para dar o curso. Eu aproveitei e fiz o curso também. Olha aí. E eu fiz uma habilitação também com a outra turma, que eu também estava dando o curso. Aproveitei para renovar, já fazia algum tempo que eu fazia. Foi com a doutora Glória Pimenta, com a doutora Ana Cristina, que é a doutora Glória Pimenta da Paraíba. Hoje em dia ela está morando nos Estados Unidos.
Doutora Ana Cristina, ela é do Uninta de Sobral, né? Aí fiz curso de sedação multimodal com a doutora Adriana Cunha, que é uma das grandes referências do Brasil em sedação medicamentosa, junto com a doutora Glória Pimenta. Fiz curso de sedação multimodal em Recife com o doutor Arnaldo Caldas. Fiz um curso de sedação multimodal no Rio de Janeiro com a doutora Carla Gamba e com o doutor Luiz, que são os pioneiros da sedação no Brasil. Foram eles que trouxeram a sedação com óxido nitroso no Brasil, fizeram a primeira sociedade de sedação no Brasil, né? Hoje em dia eu sou membro da Sobraso, que é a Sociedade Brasileira de Sedação Odontológica. Estou participando da organização do EBESO, que é o Encontro Brasileiro de Sedação Odontológica, que será agora em outubro em Florianópolis. Né? Então, assim, ao longo desses 11 anos também foram diversos cursos, tanto com óxido nitroso, como voltado para a parte da sedação medicamentosa. Então você já pode perceber que o assunto hoje é de peso e estamos aqui com um convidado. Eu cansei só de escutar ele falando que ele já fez. Ainda bem que nós estamos sentados, né? Viu? Muita surpresa. Com certeza, o nosso público tem muita curiosidade sobre esse assunto. Rafinha, vamos começar a fazer nossa entrevista. Vamos lá fazer umas aí. perguntinhas, né? Que a gente separou umas perguntas, né? Que é muito importante em relação ao nosso tema. Então, doutor Igor, a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é essa, que geralmente fazem muito, tá? Quais tipos de pacientes têm mais indicação e opinam por sedação na odontologia? A gama de pacientes que necessitam sedação, ela é muito extensa, né? Primeiro que você pega logo aí praticamente todos os pacientes neurodivergentes. Então entra aí nesse balaio pacientes com TEA, né, transtorno do espectro autista, pacientes com síndrome de Down, pacientes com paralisia cerebral, pacientes com Alzheimer, pacientes com síndromes raras. Essa semana eu atendi 3 pacientes que têm síndromes raras. Eles são diagnosticados com a síndrome, mas eles não têm diagnóstico de qual síndrome eles têm. São síndromes não catalogadas. Tá? Não estou dizendo que todo paciente neurodivergente precisa de sedação. Claro que não. Ontem eu atendi um paciente que é meu paciente já de alguns anos, ele tem síndrome de Down. Paciente que permite. De boa, né? Mas os pacientes com necessidades especiais, pacientes com TEA nível de suporte 2, 3, né? Pacientes que têm Alzheimer em grau mais avançado, que não conseguem ficar parados. Né? Então, tem uma gama muito grande dos pacientes neurodivergentes. Dos pacientes neurotípicos, né? São os pacientes que não têm nenhum tipo de transtorno diagnosticado. Nós temos os pacientes que têm fobia, paciente que tem medo, né? Existe uma diferença entre medo e fobia. Existem os pacientes que têm medo, existem os pacientes que têm fobia. Existem os pacientes que têm ânsia de vômito. Está tendo muito paciente que não tem medo de dentista, mas ele não consegue abrir a boca para você colocar um espelho dentro da boca dele. Porque ele fica vomitando. Como a gente diz aqui no Ceará, fica enguiando, né? Então, o paciente não permite de jeito nenhum. Né? A gente atende muito criança pequena, que aí são pacientes que têm ainda a questão da imaturidade. Você imagina, uma criança de 3 anos de idade levou uma queda, bateu o dente da frente, tem que fazer um canal. Você fazer um canal, uma endodontia, uma criança de 3 anos de idade, de 2 anos de idade, a criança mais nova que eu sedei, eu acho que tinha 1 ano e 6 meses. Né? Tem especialistas em odontologia para bebê e tal. Mas você fazendo sedado é muito mais conforto para todo mundo, né? Para a criança, para a família, para a gente. Então, assim, o público é um público bem amplo. Vai do recém-nascido, oscila muito, que né, precisa doutor? fazer ali uma frenectomia já com poucos dias de vida, até idosos, neurodivergentes, neurotípicos. O público é imenso. A demanda é grande. A demanda é muito grande. É como ele falou, né? Ele disse que ele tem muito paciente para pouco profissional habilitado. Exatamente. Verdade. Obrigada, doutor, viu? A nossa próxima perguntinha também é quais equipamentos, né? Quais são os equipamentos que são necessários para a sedação, né, do óxido nitroso? Vamos lá. Para a gente fazer sedação com óxido nitroso, nós precisamos basicamente do equipamento de óxido nitroso, que é um misturador de gases. Né? Você compra um equipamento, você compra um cilindro de oxigênio, você compra um cilindro de óxido nitroso. Esses cilindros são ligados em uma máquina que ele vai permitir você titular esses gases. O que é a titulação?
é eu mudar a concentração. Então, eu posso oferecer óxido nitroso desde 1% até 70%. Por que 70%? Porque é 70% de óxido nitroso, 30% de oxigênio. Eu não consigo ofertar ao paciente menos de 30% de oxigênio. Sim. A concentração de oxigênio no ar atmosférico é 21%, a gente oferta no mínimo 30%. Se não tivesse essa regulação, a gente poderia passar 100% de óxido nitroso e o paciente ia ter uma hipóxia por falta de oxigênio. Então, basicamente, a gente precisa de um equipamento de óxido nitroso e a gente precisa de um oxímetro. Um oxímetro para verificar sempre a saturação do paciente, tá? Porém, a sedação com óxido nitroso é uma sedação muito restrita. Ela é uma sedação que vai pegar um público muito pequeno. Então, hoje em dia, o que é que a gente faz? A gente associa a sedação do óxido nitroso com a sedação multimodal, que é a sedação medicamentosa. Para a sedação medicamentosa, aí você já precisa de uma gama de equipamentos bem maior. Você precisa de um monitor multiparamétrico, que é aquele monitor de centro cirúrgico que está medindo ali sua pressão, sua saturação, sua temperatura. Ele faz o eletro em tempo real, o eletrocardiograma. Você vai precisar de suporte de oxigênio, você vai precisar de um desfibrilador. Na verdade, deveríamos ter um desfibrilador em todas as clínicas, né? A gente usa anestésicos locais e tudo, mas para quem trabalha com sedação com medicações é imprescindível. A gente precisa ter material de via aérea, a gente precisa ter material de intubação, a gente precisa ter uma máscara laríngea, né? Então, quando a gente vai para a sedação medicamentosa, os equipamentos precisam ir acompanhando. Ser todos adequados, né? Exatamente. A gente tem que trabalhar com o máximo de segurança para a gente, para o paciente. Então, tem que ter os equipamentos e tem que ter treinamento para usar os equipamentos. Né? Não adianta ter um desfibrilador e, se precisar usar, não saber usar, né? É, realmente. Muito bom, viu, doutor? Obrigada. O Everton vai fazer mais duas perguntinhas. São dois aspectos que caminham juntos: o equipamento e o treinamento. Isso. Para usar o equipamento. Com certeza. Não adianta você ter uma Ferrari em casa se você não sabe dirigir. Nos Estados Unidos, os dentistas são obrigados a fazer anualmente o BLS, né? Que é o Basic Life Support. Certo. Que é o suporte básico de vida. Básico de vida. Por que tem que fazer anualmente? Porque você esquece. Sim. Como, felizmente, é uma coisa que a gente não usa rotineiramente, você esquece, tá? Então, é um dos cursos que eu faço praticamente anualmente, o BLS. E toda vida que a gente vai fazer de novo, tem um pontinho que o professor fala, isso aqui, vixe, é mesmo, eu tinha esquecido isso. Olha aí. Então, você sempre tem que estar renovando. Lá é obrigatório, aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é. Então, não adianta você ter tudo no seu consultório e na hora do pega para capar, você não saber o que é que você vai fazer, qual droga que você vai usar. Fazer uma massagem cardíaca. Fazer uma massagem cardíaca. Eu fiz uma massagem cardíaca aqui no Paulo Picanço. Aliás, não fiz uma massagem cardíaca. O paciente teve uma parada respiratória aqui. Eu fui cirurgião daqui do Paulo Picanço, da clínica, antes de ter faculdade. Eu fui cirurgião daqui por 7, 8 anos. O paciente sentou na cadeira, não foi feito nada nela, nada. O paciente chegou da rua aqui e teve uma parada respiratória. Do nada. Paciente asmática. Teve uma parada, não chegou a ser feito, ia ser feita uma moldagem de prótese, não chegou a ser feito nada nela. Assim, teve uma parada respiratória aqui. Quando eu cheguei, o doutor Paulo estava fazendo a massagem cardíaca. Aí a gente começou a fazer o teste, ela não estava em parada cardíaca, estava só em parada respiratória. A gente foi lá, né, ventilou a paciente, chamou o SAMU e socorreu a paciente. Olha aí. Ai, que bom, né? Conhecimento. Uhum. Como eu falo, o conhecimento liberta, né? E salva agora. E salva agora. Me salva. E aí, importância para você que está ouvindo aí, anualmente fazer um curso de BLS, sempre estar revisando os procedimentos de BLS. Não são procedimentos complicados, mas são procedimentos que você precisa dominar a técnica, o tempo, tanto de ação como também a técnica, para que você... Isso faz um resultado incrível na vida de alguém. E o BLS, ele é um curso que lhe ajuda para a sua vida particular, não é? O BLS não é um curso para dentista, ele não é um curso para profissional da área da saúde. Assim como eu fiz ajudei um paciente aqui com parada respiratória, eu já precisei Engasgo. Eu já precisei fazer manobra de Heimlich, que é a manobra do engasgo, 4 vezes na minha vida. Eu fiz a manobra de Heimlich com a minha mãe, com a minha madrinha e com 2 pessoas desconhecidas no meio da rua. Então, assim, eu ajudei a evitar o óbito de 4 pessoas fora do ambiente hospitalar. Isso. Olha aí. Isso aí, Bom, né? nos Estados Unidos, voltando... porque você fala tanto dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos são referência nessa questão dessa abordagem, né? Na saúde, de sedação e tudo. Nos Estados Unidos, crianças fazem cursos de BLS. Então, tem vários, quando a gente vai para os cursos, tem vários relatos de crianças que fizeram um RCP no pai, na mãe em casa, enquanto ligava para o 911, né? E mantiveram essas pessoas vivas enquanto chegava o resgate.
Que no Brasil, infelizmente, não temos essa cultura. É importante incentivar essa cultura. Com certeza. E começa pela gente. Você pode ter certeza que o próximo curso ele vai fazer, eu vou estar lá também. Olha aí. Isso é certeza, nem perigo. Como diz aqui no Ceará, nem perigo de eu não ir. Vai lá, Ever. Então assim, doutor Igor, continuando com as perguntas, a Rafa já soltou 2 perguntas muito importantes e agora vamos falar de outra. Qual a vantagem e a desvantagem da sedação na odontologia? Bem, a vantagem é você permitir o atendimento a quem não consegue ser atendido, né? Eu atendi, sim, como a gente faz muita sedação, são muitos casos, mas eu atendi recentemente um paciente que fazia 15 anos que não ia no dentista, por medo. Aí você imagina o estado da boca desse paciente. Dentes para extrair, infelizmente não tinha mais o que fazer, tratamento endodôntico, tártaro assim em alto grau, né? Então, você permite o atendimento a pessoas que não têm acesso. O paciente tem dinheiro, tem vontade, mas ele tem medo. E o medo é tão paralisante que o paciente sabe que a gente oferece sedação, ele marca a consulta e às vezes ele falta. Porque ele tem um medo de ir até para a consulta. Né? Então, a grande vantagem da sedação é você fazer isso. Você permite o atendimento. Você dá um atendimento confortável para o paciente. O paciente está ali dormindo, não está sentindo nada. Você vai fazer uma cirurgia grande, você vai fazer uma expansão de maxila, né? Até num paciente que não tem medo, você vai fazer um protocolo de implante, você vai fazer um levantamento de seio bilateral. O paciente está dormindo ali. Né? A odontologia, ela ainda esquece muito a questão do conforto do paciente. Um médico ele não faz quase nada com o paciente acordado. O médico vai tirar um biloto na pele do paciente, ele quer levar o cara para o centro cirúrgico para fazer com anestesia geral, com sedação. Entendeu? A gente da odontologia não. A odontologia ela ainda vê a sedação para o paciente que tem medo. Não é só para o paciente que tem medo. É para dar conforto ao paciente que não tem medo. O cara não tem medo, mas é muito mais interessante você fazer uma cirurgia de 3, 4 horas dormindo do que acordado, vendo alguém ali manipulando sua boca, na disjunção, martelando sua boca, abrindo. Né? Então, as grandes vantagens que eu vejo da sedação é permitir o acesso a quem não se permite ir, seja por medo, seja por neurodivergência. Você pega um paciente com autismo, com retardo mental severo, que tem dor, que está batendo no dente, mas ele não deixa ser atendido, você permite isso, e você gerar o conforto para o paciente que não é fóbico, o paciente comum. Né? Desvantagem, eu sinceramente não consigo enxergar. Eu não vejo uma desvantagem de você fazer um paciente sedado. Para nós dentistas, às vezes algum procedimento fica um pouquinho mais demorado, porque o paciente não está abrindo a boca, você tem que botar um abridor de boca, tem que posicionar ali, ele não está ajudando com tônus muscular, porque ele está relaxado. Mas, sinceramente, eu não consigo visualizar, vislumbrar uma desvantagem de fazer um atendimento com sedação, não. Ok. Muito bom. Os equipamentos, é um custo considerável a aquisição? O mais caro é o equipamento de óxido nitroso em si e o monitor multiparamétrico. Né? Hoje em dia, o monitor multiparamétrico bom, e aí uma coisa que eu defendo é equipamento que precisa funcionar tem que ser equipamento bom. Bom. Certo? E aqui no Brasil, o que é bom, infelizmente, custa caro. Né? Então, assim, existem monitores multiparamétricos vindo da China, que custam 1/3 do valor. Eu não confio em ter um negócio desse na minha casa. Tá? Na minha casa não, no meu consultório. Eu não confiaria um filho meu sendo tratado por um médico que ele tenha um equipamento desse chinês. Então, o que eu não quero para um familiar meu, eu não quero para o meu paciente. Tá? Então, o monitor multiparamétrico hoje ele deve estar custando aí na faixa de uns 10, 11 mil reais. Né? O equipamento de óxido nitroso bom custa aí na faixa, ele completo, na faixa de uns 14, 15. Né? São os 2 equipamentos que são mais caros. O resto, você vai comprar um kit de intubação, é 300, 400 reais, você vai comprar, então... né? O resto é tranquilo. Basicamente, esses 2. Um desfibrilador também, o desfibrilador aí custa na faixa de uns 8 mil reais. Né? E aquele equipamento você compra rezando para nunca precisar usar, você joga fora. É igual o plano de saúde para no funerário. Coisa troca... que a gente paga para não querer usar. Né? Você espera trocar a bateria a cada 5 anos e que jogue fora quando encerrar a profissão sem nunca ter usado. Mas basicamente isso. Quem trabalha só com óxido nitroso não tem a necessidade tão grande de ter um desfibrilador. Né? Aí seria mesmo por ser dentista, por estar atendendo
né? É um público ali que pode alguém ter uma PCR na sua frente sem você fazer nada. Mas para a sedação em si não precisaria. Seria mais o óxido nitroso. E aí até um oxímetrozinho mais baratinho, de R$1.000, R$2.000, ajudaria. Mas como eu falei, o óxido nitroso é bem limitado. Então, o ideal é quem vai enveredar para sedação se habilitar em óxido nitroso e já, ato contínuo, fazer um curso de sedação multimodal. E aí teria que comprar pelo menos um monitor multiparamétrico. Ok. Uau. E assim, doutor Igor, continuando, muito obrigado mais uma vez pela presença. Está sendo muito enriquecedor para mim. Também espero, né, professor, que esteja enriquecendo quem está nos vendo e nos ouvindo. Né? Então, assim, vamos para a última pergunta. Né? Então, por que os fármacos benzodiazepínicos são os mais utilizados e quais são eles? Bem, os benzodiazepínicos, eles são muito utilizados na sedação pela questão do próprio mecanismo de ação dele, né? Eles atuam ali nos receptores GABA, vão acabar promovendo essa sedação do paciente. A gente tem uma vasta gama de drogas, né? Elas têm praticamente todas as vias de administração, então eles podem ser usados via oral, via intramuscular, via intravenosa, via intranasal, que é uma via importantíssima para a gente usar na sedação ambulatorial. Né? São drogas que possuem reversor, isso é uma coisa muito importante, porque existem algumas drogas que não são os benzodiazepínicos que nós usamos, que não tem reversor. Né? São drogas seguras, são drogas que a gente utiliza, mas você ter um reversor é vida na sedação. Né? O paciente está ali aprofundando, você vê que o paciente está entrando numa bradicardia, o paciente está entrando numa baixa na saturação, por alguma coisa você consegue reverter. Então, assim, é um plus dos benzodiazepínicos essa questão do reversor, né? Mas não usamos só benzodiazepínicos, né? Usamos opioides, usamos anestésicos, né? Medicações anestésicas mesmo, mas realmente os benzodiazepínicos aí, você perguntou quais? Midazolam, que é um dos mais utilizados, né? O midazolam, o clonazepam, o midazolam e o clonazepam, eles vão, assim, o carro-chefe, dentre os benzodiazepínicos vão ser os mais utilizados, né? Eu digo até talvez aí 80%, 90% das sedações que a gente faça com benzodiazepínicos sejam com midazolam, né? Mas a gente tem também o diazepam, que é uma droga que tem uma vida maior, né? Uma meia-vida ali, um tempo de ação maior. Então, basicamente, assim, se fosse escolher 2 drogas para ter no consultório para fazer sedação, pelo amor de Deus, não comprem e usem, tá certo? Isso aí tem que ser muito bem estudado, doses muito bem calculadas, sabendo o que está fazendo, mas midazolam e diazepam, assim, é o que é o nosso carro-chefe de medicações, dos benzodiazepínicos. Obrigado. Uau, que tema fantástico. Muito bom, né, professor? Perfeito, viu? Ainda estou aqui tentando processar tanta informação. Que bom que fica gravado. Né? Assisti né? várias vezes. Que tema fantástico, né? Everton, palavras finais. Eu quero agradecer primeiramente ao Dr. Igor, né, pela ilustre visita, por poder tirar um tempo dessa vida dele que é tão corrida, né, tirar ele um pouco do consultório para trazer ele para cá. Queria agradecer a ele primeiramente, né, pela amizade também, tenho uma amizade com ele já tem mais de 7 anos. Agradecer a você pelo grande momento enriquecedor aqui, né? É bom, né? Agradecer também à faculdade por estar mostrando isso. Agradecer a Deus, né? Meus amigos, a Rafa, a Cariza que tá ali nos bastidores, né? Ao rapaz ali do Videomaker, o diretor, né? Nosso diretor. Agradecer a todo mundo, né? Isso aí. É isso. É isso aí. Palavras finais, Rafa. Bom, também agradecer, né? Primeiramente também ao Dr. Igor. Obrigado pela presença. Foi muito enriquecedor. É muito importante, tá? Suas palavras, mostrar um pouco da sua experiência, da sua história, né? De trabalho. Nos ensinou muita coisa, tá bom? Foi muito bom. Muito obrigado, parabéns. E a você também, né? Nosso professor, nosso querido professor do nosso estágio. Muito obrigada, professor. Obrigado pela paciência. Obrigada também por todos os ensinamentos, tá? Foi muito bom o nosso semestre acadêmico, né? Com a sua ajuda em tudo. Então, muito obrigada. Obrigada também à Faculdade Paulo Picanço por todas as oportunidades, por a gente estar aqui trazendo um tema tão bom, né? Que vai ajudar bastante tanto aos nossos colegas profissionais, como nossos amigos alunos também,
E as pessoas, né? Os nossos pacientes também, se tinham alguma dúvida, agora eles vão poder ver, né? Vai ficar gravado, como você disse, eles vão poder ver, rever e tirar todas as dúvidas em relação a esse tema, né? Se sentir mais seguro. Exatamente. E a Carisa também. Agradecer a Carisa, que é da nossa equipe também, que está ali nos bastidores só nas fotinhas. Graças a Deus deu tudo certo. E a Deus, né? Pelas oportunidades. Amém. E é isso aí. Estou muito feliz. Professor Igor. Agradecer aos meninos pelo convite, né, de estar aqui falando desse tema que eu adoro falar, que é a sedação, um tema que cada vez mais vem fazendo parte do meu dia a dia. A quem está nos vendo, dizer que a sedação é um campo ainda muito aberto. Sempre que eu vou dar alguma aula, alguma palestra sobre sedação, eu falo, ainda tem muito espaço, tem muito pouca gente fazendo, e quem chega na fonte primeiro bebe da água mais limpa, né? Então, ainda tem muito tempo. Muitos ditados hoje, né? Sim. Ainda tem muito tempo. Daqui a pouco vai ter todo mundo fazendo sedação, o cara vai chegar pegando o bonde andando, ele vai ser mais um, né? Então, a sedação ainda tem muito campo. É um campo que precisa ser muito estudado. Não é, como eu falei, não brinquem comprando as medicações. Não falei brincando, né? Não comprem as medicações e usem, mas realmente... Inclusive, quando eu dou aula, eu não gosto de falar de medicações, né? Porque acaba que sempre tem um corajoso... que vai comprar e vai ter problema. Então, assim, estudem, se aprofundem. É um tema que precisa de muita responsabilidade, muita parcimônia, muito estudo. Precisa estar equipado, né? Precisa ter os equipamentos, as drogas de resgate. Mas é um tema fascinante. E você conseguir ajudar pessoas que não têm acesso à odontologia por vários anos é uma coisa que não tem preço, né? A gente tem muitas experiências assim impagáveis de essa semana pai de paciente pedindo para fazer uma oração com a gente porque a gente conseguiu atender o filho dele, né? São atitudes assim que nos motivam e fazem com que a gente cada vez mais queira seguir esse caminho. Então, quem tiver interesse, procurem cursos bons, né? Eu estou disponível para ajudar, para orientar o que for preciso, né? E é isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando desse tema. Inclusive, contato, professor. Vamos colocar no link, pode na descrição. Inclusive, deixar até um adendo, professor Paulo, quiser botar sedação, um curso de sedação aqui na Faculdade Paulo Picanço, viu? Aí seria perfeito, viu? Eu seria o primeiro aluno. Ele tá ouvindo aí. Pronto. Ia ser a segunda. E a Carisa tá dizendo ali que ia ser a terceira, ó, viu? Que a gente precisa disso. Né? Exato. Como falar, a odontologia é um mundo. Você não tem como você saber de tudo. Né? E aquele ditado, ninguém sabe de tudo. Quem sabe de tudo, às vezes não sabe de nada. Então, assim, como ele falou, aqui hoje a gente tira muitas palavras para a vida. Né? Então, o primeiro é estudar e se capacitar sempre. Ok. E é com essas palavras que a gente finaliza o nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Um tema relevante e um tema que precisa ser muito estudado, ser muito bom naquilo que você faz. Faculdade Paulo Picanço, excelência em educar. Tenham todos uma boa noite.